Olá, turma, boa noite. Pessoal chegando aí para mais uma live de @ um pouquinho de cada lugar. A turma está começando a entrar. A gente vai fazendo uma introdução. Esse projeto é um projeto que nós estamos fazendo no período da quarentena. Começamos ele em março. Essa me parece que já é a 8ª live que nós estamos fazendo. Fizemos Itália, Espanha, França, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos. Lembra mais aí que em China. Acho que essa é a 9ª já, viu? Aí eu lembrei até 6, China, quem mais? Semana passada. França, Canadá, Quênia, 7, Tanzânia. Quênia e Tanzânia, 8ª, essa é a 9ª live, então, que nós estamos fazendo. E dessa vez nós escolhemos o México como uma alternativa. País maravilhoso, é uma grande responsabilidade a gente falar de México. Foi uma viagem que fiz recentemente. Na realidade tinha ido ao México outras vezes, mas sempre com o mesmo destino, em busca de Cancún. E dessa vez eu fui em busca do México mais tradicional. Fizemos a viagem no ano passado, foi uma viagem organizada e orientada pela Via Alegria. É a nossa agência de viagens, onde a gente faz um planejamento pessoal de viagens lá na Via Alegria. E dessa vez a Via Alegria fez para mim mesmo. E nós, o que nos motivou a essa viagem foi irmos em busca de um momento muito plástico do México. O México é um país, para quem adora fotografia, é um país maravilhoso para isso, porque é muito colorido, tem toda uma ambientação, um folclore, uma riqueza cultural muito grande e possibilita, obviamente, belas imagens. A gente tem sempre começado essas lives falando um pouco da geografia do destino e depois a gente vai para os aspectos turísticos, tá? Lembrando que as nossas lives, elas têm tido o apoio do Shopping da Bahia, da Via Alegria, do Colégio Sartre e da Fio Laser. São as empresas que estão nos apoiando na realização dessas lives. Então, começando um pouco com a geografia do México, a gente apresenta aqui o continente americano, só para situar o México aí no espaço do continente americano e esclarecer algumas dúvidas que as pessoas sempre têm, tá? O México, obviamente, faz parte da América Latina. Essa denominação América Latina envolve os países das Américas que tiveram uma colonização feita por Espanha e Portugal. Esses países compõem um conjunto chamado de América Latina, onde se fala português ou espanhol. E no contraditório América Latina existe a América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica é aquela que foi colonizada por ingleses e franceses, no caso o Canadá, em algum momento. Existem dois tipos de visões do continente americano. Um leva em consideração esse aspecto humano, colonial, né? Os países latinos e os países anglo-saxônicos, e o outro leva em consideração a própria conformação do continente americano. Nesse caso, nós dividimos o continente americano em 3 partes. A América do Norte, e aí, lembrando que o México faz parte da América do Norte. Eu sempre gosto de citar isso com ênfase porque muita gente acha que o México está na América Central, e não é. O México faz parte da América do Norte. É Canadá, Estados Unidos e México. Faz parte da América do Norte, porém não da América anglo-saxônica, tá? A América Central é apenas o istmo que faz a ligação. O istmo é esse pedaço de terra mais estreito que liga a América do Norte e a América do Sul. Então a América Central é o istmo, além dos conjuntos de arquipélagos do Caribe. E aí está a América Latina, no restante do conjunto. O México está aqui dentro da América Latina na sua composição. Aí está um mapa de relevo do continente americano como um todo. É só para mostrar que existe uma uniformidade no relevo das Américas. E nessa uniformidade destaca-se, sobretudo, essa área mais escura aqui em toda a parte oeste do continente americano. Em toda a parte ocidental do continente americano, essa faixa vermelha e marrom mais escura é um grande conjunto de montanhas, ou são grandes cordilheiras de montanhas interligadas. Essas cordilheiras fazem parte de uma área de grande instabilidade geológica que nós conhecemos pelo nome de Círculo do Fogo do Pacífico. Se nós abríssemos o mapa,
Mundi, o Oceano Pacífico no meio, você vai ver que esse conjunto de montanhas que existe aqui na costa ocidental das Américas, ele se replica lá na costa oriental da Ásia e da Oceania. Esse conjunto todo, formando um círculo ao redor do Oceano Pacífico, nós chamamos de Círculo do Fogo. É uma área de grandes montanhas, susceptível a vulcanismo, a terremotos, a grandes instabilidades tectônicas. O México está aqui dentro. Então, um país bastante vulnerável a esses fenômenos geológicos. É um país onde terremotos e vulcões são muito frequentes e comuns. Aí está um mapa específico do relevo do México, mostrando que quase todo o território do México é formado por essa mancha laranja e laranja mais escuro. São montanhas e planaltos elevados. O México, na realidade, tem duas cordilheiras de montanhas que seriam, como geologicamente, um elo continuado entre a Cordilheira dos Andes, que vem aqui na América do Sul, e a Cordilheira das Montanhas Rochosas dos Estados Unidos e Canadá. No meio você tem as Cordilheiras do México, chamada de Sierras Madres. São várias serras mais altas de montanhas novas, chamadas de Sierras Madres. Entre essas serras, normalmente vales bastante férteis. Esses vales, eles foram formados por sedimentos que desceram das serras e soterraram os vales. E esses terrenos sedimentares normalmente são terrenos muito férteis. E foi essa fertilidade dos vales centrais do México que possibilitaram o surgimento aí das grandes civilizações pré-hispânicas que tiveram seu desenvolvimento nessa área da América Central e do México. O clima também não é difícil da gente entender. O clima do México, ele tem uma grande parte do território formado por grandes desertos. Esses desertos do norte do México são continuações dos desertos do oeste americano. Então tem grandes desertos. Aqui no amarelo mais escuro são grandes áreas semiáridas ao redor dos desertos. E quando a gente vai em direção ao sul, é que o clima vai ficando mais úmido. Em direção ao sul do México aparecem climas tropicais, mais chuvosos, mais úmidos, florestas tropicais. Mas a grande maior parte do território é desértico e semiárido. Isso é o que predomina no território mexicano, tá? A cidade do México está aqui, nessa área, exatamente no meio do círculo. Aqui está a cidade do México, a capital do país. Exatamente no vale entre as duas Sierras Madres, nesse planalto central. São planaltos férteis e, por isso, a localização mais densa do país. Já era capital da região desde antes com os astecas. Os astecas já ocupavam esse trecho onde mais tarde foi montada a cidade do México. É uma grande região metropolitana, uma das maiores cidades do mundo, uma das regiões metropolitanas mais populosas do mundo. Hoje a cidade do México e as cidades ao redor, que compõem um grande núcleo conurbado, totalizam 22 milhões de habitantes. É um dos maiores complexos demográficos que existe no planeta. O México começou a ser ocupado pelos espanhóis no início do século XVI. Em 1519, Hernán Cortés chega ao México, ouve falar de uma civilização que existia no centro do México e que tinham muito acesso ao ouro. Reúne um exército e parte para cima dessa civilização, que são os astecas, e conquista os astecas. Trava uma guerra com os astecas terrível, que durou 2 anos, de 1519 a 1521, onde milhões de astecas foram massacrados naquela oportunidade. A cidade de Tenochtitlan era a capital do Império Azteca, ficava exatamente onde hoje é a cidade do México. Era uma cidade, para a época, uma cidade bastante urbanizada, moderna, com todas as ruas em traçado ortogonal, como se fazia na Europa, por exemplo. Obviamente não havia nenhum contato cultural entre os povos pré-hispânicos e os povos europeus, mas era uma grande cidade. Os espanhóis destruíram a civilização azteca e soterraram a antiga cidade de Tenochtitlan. Os grandes lagos que formavam a cidade, e a cidade ela era construída entre os lagos, como se fosse uma espécie de Veneza no Grande Planalto mexicano, eles foram totalmente soterrados, para que não houvesse vestígios culturais dos astecas, e com isso os espanhóis pudessem dominar os astecas em definitivo.
E sobre essa área soterrada, os grandes pântanos que foram soterrados, construíram a cidade do México. Nós começamos a viagem que fizemos no ano passado exatamente visitando a cidade do México. E daí partimos para uma road trip em direção ao sul do México. A cidade do México é uma grande cidade, uma área metropolitana gigantesca, super cosmopolita, uma das maiores metrópoles do mundo, e tem uma grande avenida central, chamada Passeio de la Reforma. O Passeio de la Reforma é uma avenida enorme, muito larga, seria uma espécie de Champs-Élysées da cidade do México. Bastante arborizada, se estende por cerca de 4 quilômetros de extensão e é o principal centro do México. Cercada de arranha-céus espelhados, de prédios espelhados, onde está o coração financeiro e comercial da cidade do México. Ela faz uma ligação entre o bosque de Chapultepec, que é o pulmão da cidade do México. O bosque de Chapultepec é uma grande área verde, fica num dos limites do Passeio da Reforma e no limite oposto. Então o Passeio da Reforma sai daqui de áreas próximas a Chapultepec e vai até o Zócalo, que é a praça principal do centro histórico da cidade do México. É aí no bosque de Chapultepec que fica o grande Museu Nacional de Antropologia. A cidade do México é a cidade dos museus, ou é uma cidade de museus. Tem dezenas de museus. Museus para todas as opções, para todos os gostos. Quem vai à cidade do México tem que destinar alguns dias para ver alguns museus. Ou tem que fazer escolhas. Escolher quais aqueles que mais lhe interessam, quais aqueles que você tem mais afinidade e necessidade de ver e ir a alguns deles. O Museu Nacional de Antropologia é um dos destaques da cidade, onde as civilizações pré-hispânicas elas estão representadas lá dentro do museu de forma espetacular. O Passeio da Reforma, como eu lhe disse, é uma avenida moderna, ultramoderna. Aqui está o prédio da Bolsa de Valores do Passeio da Reforma e alguns dos monumentos no meio da avenida. Esse é El Cabalito, é uma escultura moderna no meio do Passeio da Reforma que já virou um dos símbolos da capital do México. E essa é uma imagem de Cuauhtémoc, que foi um dos líderes astecas. Foi o último dos líderes astecas a ser derrotados pelas tropas espanholas de Hernán Cortés. Esses são dois dos monumentos que estão no Passeio da Reforma, porém existem muitos outros espalhados por lá. Do outro lado, de um lado fica o bosque de Chapultepec e do outro lado você tem a região do Zócalo, no ponto oposto. É uma grande praça. Toda grande cidade mexicana tem uma praça para chamar de Zócalo. Zócalo, depois eu comecei a me identificar com isso quando fui ao México, eu vi que toda cidade que eu ia tinha o seu Zócalo. O Zócalo da cidade do México é a grande praça da cidade do México, uma das maiores praças do mundo. Ela tem a Catedral do México aqui num canto, o Palácio Nacional, o Palácio do Governo no outro canto e a grande praça no meio. Nesse período que nós fomos, estava acontecendo aqui várias exposições periódicas por conta do período do Dia dos Mortos. É um tipo de exposição que a gente chama lá de oferendas, tá? Lembrando que essas lives, elas são apoiadas pelo Shopping da Bahia, que está aqui nos dando uma força, a Via Alegria, que é a agência que nós representamos, o Colégio Sartre e a Fio Laser. Um abraço aí para a turma do Shopping da Bahia que está nos assistindo na apresentação dessa live. A Catedral Metropolitana é a principal catedral do México, aliás, é a maior catedral da América Latina e uma das maiores do mundo. Gigantesca, fica no Zócalo, ela levou cerca de 300 anos sendo construída, por isso existem vários estilos arquitetônicos representados nela. E hoje a Catedral Metropolitana da Cidade do México apresenta um problema que é comum a vários outros monumentos da Cidade do México. Ela está afundando gradativamente. A Cidade do México, como eu lhe disse, ela foi construída sobre os antigos lagos sagrados dos astecas. Como os lagos astecas eram sagrados, os espanhóis soterraram os lagos e sobre os lagos construíram a cidade. Essas áreas que foram soterradas sobre os lagos se transformaram em pântanos e sobre eles a cidade foi construída.
Hoje, muitos monumentos antigos da Cidade do México vivem esse problema. Eles começam a afundar. A Catedral Metropolitana da Cidade do México é visível algumas torres já bastante inclinadas. E eles fazem hoje lá um trabalho gigantesco no sentido de tentar fixar a catedral. Esse trabalho eles colocam injeção de cimento na base da catedral para tentar mantê-la em pé. Mas quando a gente entra na Catedral Metropolitana, por exemplo, a gente vê a irregularidade do piso. O piso em vários momentos ele é ondulado, fruto do trabalho geológico que a catedral tem sido vítima em função dessa característica da Cidade do México. O principal destaque, porém, na questão da religiosidade do México é a presença da Virgem de Guadalupe. Apesar da Catedral Metropolitana do México ser a maior igreja, uma das maiores do mundo, a maior diocese da América Latina, o México tem uma adoração específica pela Virgem de Guadalupe. A Virgem de Guadalupe é a padroeira do México, se tornou padroeira da América Latina. O João Paulo II implementou esse título, a Virgem de Guadalupe, e é a Virgem que mais legitima a religiosidade mexicana. Aqui ela está presente em vários lugares e ela se mistura muito com as outras características da cultura mexicana. Muitas cores, muitas flores, né? Um sincretismo muito forte sobre ela. A história da Virgem de Guadalupe começa logo no início da ocupação espanhola no México, quando um índio recém-cristianizado, tinha sido batizado e transformado em cristão, recebeu um nome ocidental chamado Juan Diego. Esse índio, Juan Diego, ele teve uma visão da Virgem de Guadalupe no alto de um morro nos arredores da Cidade do México. E a Virgem de Guadalupe apareceu para ele e disse ao Juan Diego que ele deveria convencer o bispo que na época estava representando a Igreja Católica no México a construir uma igreja no alto daquele morro onde ele estava. E o Juan Diego assim fez, foi ao bispo e disse: seu bispo, a Virgem apareceu para mim e disse que o senhor devia construir uma capela lá no alto do morro. O bispo não acreditou, disse ao Juan Diego: rapaz, você precisa me dar uma prova melhor do que essa. Ele voltou para o morro, rezou várias vezes, a Virgem apareceu para ele outras vezes, e numa delas, a imagem da Virgem de Guadalupe ficou impregnada no manto de Juan Diego. Quando eu conto essa história, chega a me arrepio. O Juan Diego voltou para o bispo e disse: seu bispo, a Virgem apareceu de novo e disse que o senhor precisa mandar construir uma capela no alto do monte. E a prova está aqui. Quando ele abriu o manto, a imagem da Virgem de Guadalupe estava estampada no manto de Juan Diego. E o que é mais incrível, está até hoje. Até hoje esse manto existe, ele está dentro do santuário da Virgem de Guadalupe na Cidade do México, aberto à visitação pública, e é um fenômeno da religião e é um fenômeno da química mundial, porque não se sabe como as cores foram preservadas até hoje. Já houve estudos químicos sobre o manto do Juan Diego, e a tinta usada para a impressão da Virgem de Guadalupe não tem reconhecimento químico nas tintas usadas hoje nas grafias mundiais. Aí está a imagem do ponche do Juan Diego, ainda lá na catedral, no santuário da Virgem de Guadalupe. O manto que ele usava no dia e que foi a prova do seu contato com a Virgem de Guadalupe continua em exposição no santuário da Virgem de Guadalupe na Cidade do México. E isso atrai milhões de pessoas anualmente que vão para lá visitar o santuário da Virgem de Guadalupe. O alto da colina onde foi construída a igreja posteriormente chama-se Colina Tepeyac. A Colina Tepeyac fica aqui, o santuário da Virgem de Guadalupe fica na base da colina, fica ao lado. E existem várias outras igrejas menores ao redor para atender aos cristãos que se dirigem à região durante o ano inteiro, especialmente no dia 12 de dezembro. No dia 12 de dezembro, que é o dia da Virgem de Guadalupe, milhões de pessoas vão à Cidade do México prestar homenagem à sua padroeira. Existe esse monumento atrás do santuário, que é um monumento muito lindo também. É um monumento dedicado à Virgem de Guadalupe, onde ela está aqui
catequizando os índios da região. Esse foi o principal papel da Virgem ter aparecido ali na Cidade do México. O Santuário da Virgem de Guadalupe chega a receber 20 milhões de pessoas por ano. Existe essa grande praça no meio. A basílica original era essa aqui, ó. Era a Basílica da Virgem de Guadalupe, a basílica original. Só que o que acontece com a Basílica da Virgem de Guadalupe, a basílica antiga, é o mesmo que está acontecendo com a Catedral do Zócalo, lá da Cidade do México. Ela está afundando. E ao afundar, é visível aqui nas paredes laterais, ó, elas já bastante inclinadas. Também são feitos trabalhos aí na tentativa de manter a basílica em pé. Escadas foram invertidas de posição. Existem escadas cujo acesso era ascendente, hoje é descendente, pelo fato dela estar cedendo gradativamente. E acredita-se que a Basílica Velha, talvez um dia ela venha a colapsar, ela venha a ser destruída. Por esse motivo, foi construído o Santuário, a Basílica Nova. Essa é a Basílica Nova, aquela que hoje é mais utilizada pelos fiéis para a realização dos cultos. Essa aqui é uma capela que existe nos arredores da Basílica Velha, chamada Capela do Poço. Eu coloquei essa foto para você ver o que acontece lá, ó. A capela está aqui, à minha direita, e toda essa área da capela está afundando. Já abriu uma fenda gigantesca aqui, ó, entre a capela e o piso um pouco distante dele, provocado pelo peso da capela. O peso da capela está criando essa fenda. Isso acontece em vários monumentos históricos da Cidade do México, como a gente tinha colocado. Aí está o interior da Basílica Nova, que ela chega a concentrar até 10 mil fiéis em determinados cultos religiosos. Até 10 mil fiéis podem conviver aí dentro da Basílica. Como eu disse, o México, a Cidade do México é a cidade dos museus. Então nós, depois de visitarmos o Passeio da Reforma, o Zócalo, a área do centro histórico da Cidade do México, que é muito bela, que é muito interessante, nós fomos em busca dos museus. No nosso planejamento de viagem aqui, um dos focos era conhecermos o Museu Frida Kahlo. E no segundo dia da Cidade do México, pegamos um Uber e nos direcionamos para o Museu Frida Kahlo. Saímos do hotel às 9 da manhã, não tínhamos adquirido previamente os tickets, o museu abre às 10. No caminho, o motorista do Uber disse: olha, é melhor você não ir, porque você não tem o ingresso e as filas para quem não tem ingresso são gigantescas. É melhor você fazer outra coisa hoje e tentar comprar o ingresso depois para amanhã, senão você não consegue entrar. E ele nos convenceu a ir para um outro museu. Ele nos convenceu a ir ao Museu Dolores Olmedo. O Museu Dolores Olmedo, e essa foi o argumento do motorista do Uber, é onde está a maior coleção de Frida Kahlo e Diego Rivera que existe na Cidade do México. Existem mais obras de Frida Kahlo e Diego Rivera no Museu Dolores Olmedo do que no próprio Museu Casa de Frida Kahlo. Fomos convencidos e fomos para lá. Havia uma fila, só que uma fila menor, entramos no museu. O museu é belíssimo. Fica nos arredores da Cidade do México, hoje subúrbio da Cidade do México, numa antiga sede de fazenda que pertencia a uma milionária mexicana chamada Dolores Olmedo, e que a Dolores Olmedo depois doou esse imóvel para o governo mexicano implantar o Museu Dolores Olmedo, para reunir as obras de Frida Kahlo e Diego Rivera que ela tinha em mão. A Dolores Olmedo foi uma milionária mexicana que era uma espécie de mecenas do Diego Rivera. Ela era muito amiga do Diego Rivera, foi ela quem bancou o Diego Rivera durante muito tempo e, obviamente, tinha uma coleção fantástica de produção feita por ele e pela sua mulher Frida Kahlo. Quando o Diego Rivera morreu, a Dolores Olmedo resolveu doar todo o acervo dela e a casa onde ela morava para o governo do México implantar o Museu Dolores Olmedo com todo o acervo artístico que ela tinha em mão. E esse acervo reúne obras de Frida, obras de Diego Rivera, reúne acervos arqueológicos e várias outras coisas. Uma das coisas interessantes que nós vimos por lá, e por isso eu coloco aqui para você ver, é que no caminho para o museu nós passamos por áreas muito bonitas, um jardim muito bonito, com muitos pavões e outras aves interessantes, e lá havia uma criação de cães chamados de pelado mexicano. Eu não conhecia essa história. O pelado mexicano é uma raça canina
que existia no continente americano antes de Cabral ter vindo ao Brasil, antes de Colombo descobrir a América. O pelado mexicano já existia. Era o cão dos aztecas. Era um animal doméstico da raça canina, chamado, tem esse nome estranho aqui, que é o nome azteca, tá? Mas é conhecido no idioma latino como pelado mexicano. Ele é um cão sem pelo, e lá havia uma criação do pelado mexicano. Aqui deu para entender que eles estão pintados, né? Eles estão pintados em formato de caveira, porque nós estávamos aí na semana do Dia dos Mortos e os cachorros também estavam adaptados à semana do Dia dos Mortos. Quem assistiu ao filme Viva, a Vida é uma Festa, lembra que o herói do filme tem um cão, espírito também, que segue ele até no mundo dos mortos, e era um pelado mexicano, que é esse cão típico aí da cidade do México. Aí está o casal Frida Kahlo e Diego Rivera. No Museu Dolores Olmedo, além de um acervo de pinturas dos dois artistas, tem um conjunto de fotografias muito bacana que acompanha também a vida dos dois. Frida é o grande destaque hoje em dia, apesar de a história de Diego Rivera do ponto de vista artístico ter sido muito mais importante para o México. Dentre as obras que estão lá, importantes no Museu Dolores Olmedo, aparece a Coluna Quebrada. É esse óleo da Frida Kahlo, feito em 1944. É um autorretrato em que ela aparece aí de peito aberto, com a sua coluna vertebral em forma de coluna jônica e totalmente quebrada. Frida teve um trauma muito grande na adolescência, quando sofreu um acidente de bonde, e o acidente levou a Frida a uma fratura de coluna. Daí ela teve dificuldade de se movimentar, dores eternas, e a vida dela foi assim. Mas a gente fala da vida de Frida daqui a pouco, um pouco mais, quando nós formos ao Museu Frida Kahlo. E isso a gente vai fazer daqui a pouquinho. Aqui está outra tela do Museu Dolores Olmedo, por isso que elas estão fora da ordem aí da história da vida de Frida, porque a gente quer contar essa história daqui a pouquinho. Essa tela chama-se Hospital Henry Ford. O Hospital Henry Ford é uma tela de 1932, mostra Frida, é mais um autorretrato dela. Os autorretratos de Frida são muito penosos, muito doloridos, e mostra uma cena quando ela teve um aborto lá em Nova York. Frida, num determinado momento da sua vida, foi viver em Nova York com Diego Rivera, pois ele foi pintar um grande mural no Rockefeller Center. E enquanto ela estava lá vivendo com ele, ela engravidou. Ela, que achava que era estéril, engravidou, e foi a primeira e única gravidez que teve. E lá ela teve um aborto natural no Hospital Henry Ford. Foi mais um dos traumas que ela teve na vida, Frida Kahlo. Aí está mais uma foto de lembrança do Diego Rivera com a Frida Kahlo. No Museu Dolores Olmedo existem várias fotos do casal. Essa é uma das obras-primas do Diego Rivera. O Diego Rivera, ele morou muito tempo na Europa, estudou com os mestres do cubismo, do impressionismo europeu. Estudou com Picasso, estudou com Miró, foi colega dessa turma, né, do Salvador Dalí e de tantos outros. E foi bastante influenciado por todos eles. Essa é uma das telas mais importantes do Diego Rivera, chama-se O Matemático, de 1919. É considerada uma das obras-primas dele. Depois, quando ele voltou para o México, ele deixou de pintar em tela, ou diminuiu muito essa atividade, e passou a se dedicar, sobretudo, à pintura de grandes murais. Essa foi a grande importância do Diego Rivera, foi a pintura dos grandes murais. Aqui essa tela a gente pegou lá também no Museu Dolores Olmedo, fiz questão de fotografá-la, porque já é outra fase do artista, uma fase mais alegre, mais colorida, onde ela retrata as filhas da Dolores Olmedo, numa casa de praia em Acapulco. E tem já um outro tipo de pintura, já muito mais viva, já muito mais alegre aí, tá? Bom, depois de visitar o Museu Dolores Olmedo, no dia seguinte nós voltamos para tentar visitar o Museu Frida Kahlo. Aliás, nesse mesmo dia saímos do Dolores Olmedo e fomos para o Frida Kahlo. Quando nós chegamos lá, havia uma fila enorme na porta, e quando chegamos na fila tinha um cavalete. E na frente do cavalete tinha um jovem que trabalhava para o museu. Quando nós chegamos lá, o jovem disse: olha, a fila acabou aqui. Você chegou agora, não tem mais lugar para você, só voltando amanhã.
eu ainda insistia, disse, não, o museu fecha às 16 horas, a hora que você chegou não será suficiente para você entrar e visitar o museu, então só amanhã de manhã. Não teve jeito, voltamos para casa. No dia seguinte, pela manhã cedo, voltamos lá ao Museu Frida Kahlo. E aí, já espertos, não conseguimos comprar o ingresso. Voltamos para lá, marcamos para chegar lá às 9. Saímos do hotel às 8, chegar às 9, o museu abria às 10. Quando chegamos lá, fomos para a fila, quem eu encontro lá? O mesmo rapaz que tinha encontrado no dia anterior com o mesmo cavalete. A diferença é que eu fui o último. Entrei na fila, ele veio e colocou o cavalete atrás de mim e disse, a fila acaba aqui. Isso era 9h15, 9h30 da manhã. O museu ia abrir às 10. Disse, como assim a fila acaba aqui? Ele disse, amigo, essa fila daí, a previsão é que ela tenha uma duração de 6 horas. Então se prepare. Se você quiser ficar na fila, serão 6 horas de fila e daqui por diante não entra mais ninguém. E aí foi um drama, nós ficamos discutindo se iríamos ficar ou não. Ainda nos mantivemos lá, andamos um pouquinho com a fila, quando de repente apareceu aquele banho de luz, aquele banho de sorte. Nós vimos essa placa aqui, ó, na entrada do museu. Essa placa mostrava um ticket especial que fazia uma venda conjugada de 2 museus, o Frida Kahlo e o Murais de Diego Rivera. Se você comprasse a venda conjugada dos 2 museus, que o preço não era muito diferente da venda exclusiva do Museu Frida Kahlo, ainda havia um transfer de ônibus levando você de um museu para o outro. Se você comprasse essa venda conjugada, seriam vendidos apenas 50 tickets, você poderia ter acesso aos 2 museus. E a fila ainda não estava sendo formada. Quando eu descobri isso, num raio de sorte, eu fui para essa fila, e essa fila tinha 10 pessoas apenas. Conseguimos entrar, adquirimos um passe para os 2 museus e entramos 10h15, 10h30, já estávamos dentro do Museu Casa de Frida Kahlo, que era o nosso objetivo principal. Frida Kahlo viveu no início do século XX, de 1907 a 1954. Já na infância teve paralisia infantil, tinha uma sequela na perna, o que já deixava a Frida Kahlo susceptível a bullying, e ela teve uma reação fantástica a esses bullying que ela sofreu na infância. Ela era apelidada de Frida Perna de Pau, e ela foi para cima de quem provocava bullying nela e cresceu como um adolescente rebelde, uma adolescente guerreira, que brigava a favor da vida. Aos 18 anos, no auge da sua juventude e com toda a energia de um adolescente de 18 anos de muita garra, sofreu um acidente de bonde. E esse acidente derrubou a Frida de vez. Ela sofreu ruptura de coluna, passou a viver na cama por um bom período, dores terríveis, fez N cirurgias diversas, e foi nesse período de convalescência que Frida começou a pintar cada vez mais. Já era um dom natural, mas ela, convalescente na cama, criou toda uma infraestrutura para poder começar a pintar e começar a fazer as suas telas a partir daí. Aqui está um detalhe na Casa Azul. A Casa Museu Frida Kahlo é chamada Casa Azul, já era assim desde a época que Frida viveu ali. Nasceu, viveu e morreu na Casa Azul, com seu pai, depois com o Diego Rivera. Durante a fase de pintora de Frida Kahlo, enquanto ela estava convalescente, várias adaptações foram feitas para que ela pudesse pintar. Espelhos foram colocados no teto, algumas armações de telas eram feitas na própria cama para que ela pudesse pintar. Os espelhos eram colocados para que ela pudesse fazer autorretratos dela própria. Autorretratos, é claro que é dela própria. Autorretratos, coisa que ela gostava de fazer demais. E assim Frida viveu por lá. No Museu Casa de Frida Kahlo hoje, além de obras de Frida Kahlo, fotografias, existem também vários objetos da época em que ela morava na casa. Como, por exemplo, a cadeira de rodas que ela vivia, o ateliê em que ela pintava, e alguns dos objetos estavam ali colocados. Tá? Casou com o Diego Rivera, de quem se apaixonou, já um muralista famoso mexicano. A Frida foi atrás do Rivera para se conhecer, se conheceram, se apaixonaram e tiveram uma vida muito intensa juntos. O Rivera teve ao longo da vida dele com Frida Kahlo várias amantes, ela também teve vários amantes, homens e mulheres, mas conseguiram manter
uma paixão conjunta até o final da vida, quando Frida morreu primeiro que ele em 54, o Rivera morreu logo depois, 3 anos depois. Ao longo da vida, Frida Kahlo teve dentre os seus amantes Trotsky. Trotsky que fugiu da União Soviética, praticamente expulso por Stalin, foi viver no México. O Rivera, que era um comunista autêntico, nato e explícito, foi quem alojou o Trotsky lá em Coyoacán, que era o bairro onde eles moravam. E durante esse período, Frida chegou a ter um caso com o Trotsky também, que acabou morrendo por lá. Foi assassinado por mexicanos, seguidores de Stalin, provavelmente amando de Stalin também. No Museu Frida Kahlo, quando estávamos, havia uma grande oferenda a Frida Kahlo. As oferendas são manifestações culturais que acontecem no Dia dos Mortos. São feitos normalmente grandes altares dedicados aos mortos queridos, onde coloca-se uma foto do morto querido e nos altares coisas que o morto gostava em vida. No caso de Frida, muitas cores, muitas flores, tudo isso estava lá na oferenda Frida Kahlo, dentro do Museu da Casa Azul. O Museu da Casa Azul fica no bairro de Coyoacán. Coyoacán é uma espécie de subúrbio da cidade do México. É um bairro super transado, de casas coloniais, antigas, muita feira de rua. E nós ficamos, depois de visitar o Museu Frida Kahlo, ficamos passeando pelo bairro de Coyoacán. Fomos até o mercado de artesanato que existe ali na cidade, interagindo com a cidade e com as pessoas. Aí está outra foto de Coyoacán, com feiras de rua, com exposições de telas, pintores, artistas locais e artesanato também. E foi lá em Coyoacán que pela primeira vez nós provamos a famosa comida de rua do México. O México é muito famoso por isso. As comidas de rua estão por todos os lados. Em tudo quanto é canto você tem restaurantes pequenos, lanchonetes, combis, carros, ambulantes que vendem comidas de rua. E nós estávamos passando por um desses lugares, era uma portiola pequena, com uma salinha pequena, e aquele cheiro maravilhoso estava vindo de dentro desse grande caldeirão aqui, ó, preparando uma série de como é que a gente poderia colocar? Cérebro de boi, me ajuda aí, Mônica? Vísceras, miúdos, tudo isso preparado ali num grande cozido, e eles colocavam isso em tortilhas e serviam ali na hora. Começou a chover, foi o sinal para que nós entrássemos, entramos e pedimos as tortilhas com esse misturado que vinha daqui, de um sabor fantástico, inigualável. Sempre muito calibrado com pimenta. A comida mexicana é muito apimentada, é muito picante, e isso é visível lá, sobretudo nas comidas de rua, está muito evidente. Saímos de lá e fomos até o Palácio Nacional, que fica lá no centro histórico da cidade do México, no Zócalo. O Palácio Nacional nós fomos visitar, é permitido a visita, e o que nós queríamos ver lá era o complemento cultural da dualidade Frida-Diego. É lá no Palácio Nacional que estão os principais murais de Diego Rivera da cidade do México. Todo o primeiro andar da varanda principal do Palácio Nacional é cercado pelos murais de Diego Rivera. São murais espetaculares, bastante coloridos, onde Rivera retratou nesses murais a história do México. Desde a chegada do Hernán Cortés, a conquista dos astecas, até os tempos mais recentes de quando ele fez o mural, anos 30, pré-Segunda Guerra Mundial, quando o México vivia um momento desenvolvimentista maior. Tudo isso está retratado nos museus, ou nos murais, desculpe, de Diego Rivera, lá no Palácio Nacional. Aqui está exemplo, ó, em que ele coloca personagens astecas, a cidade que foi a capital do Império Azteca ao fundo, tudo isso está representado ali num dos detalhes do Museu Diego Rivera, tá? Dos murais de Diego Rivera. Aqui está o Montezuma II. O Montezuma II foi o grande chefe, imperador azteca, que se contrapôs ao Hernán Cortés e contra quem o Hernán Cortés fez a guerra, que acabou dizimando boa parte da população azteca naquele período. Aqui está o Montezuma, representado pelo Diego Rivera. Esse é um dos murais mais famosos do Rivera. O Rivera, no auge da sua capacidade produtiva, ele foi contratado pela família Rockefeller
os Rockefeller estavam construindo em Nova York o Rockefeller Center. Até hoje, uma das estruturas mais imponentes do capitalismo mundial. O Rockefeller Center estava sendo construído em Nova York no auge da pós-crise de 29. Quando aconteceu a crise econômica de 29, o Rockefeller, querendo retomar a economia de Nova York, montou um grande empreendimento imobiliário, que foi a construção do Rockefeller Center, e contratou o Diego Rivera para fazer o mural principal. Foi feito um briefing do mural principal, uma espécie de rascunho. Esse rascunho foi aprovado lá pelo J.D. Rockefeller e depois ele foi iniciar a produção do mural. E os Rockefeller não foram mais lá e ele começou a produção do mural. O Rivera era um comunista autêntico, um comunista bastante aguerrido. E eis que no mural, ele fazendo o mural para o maior símbolo do capitalismo norte-americano, ele inclui no mural chamado Man at the Crossroads, seria uma espécie de o homem na encruzilhada. Ele inclui no mural uma imagem de Lenin. E ao incluir no mural a imagem de Lenin, aproxima aqui por favor, e além de incluir o Lenin no mural, ele incluiu aqui também soldados da União Soviética e outros elementos que representavam o comunismo soviético. Quando os Rockefeller souberam disso, se desesperaram e destruíram o mural. O mural foi destruído, o Rivera ficou apenas com os rascunhos e depois, na Cidade do México, ele reproduziu o mural em tamanho menor para ter a obra de arte consolidada. Mas o mural jamais ficou para ver a inauguração do Rockefeller Center, foi destruído antes, porque não foi isso que ele tinha vendido aos Rockefeller naquela época. Do lado de fora do Palácio Nacional, lá ao lado do Zócalo, aparecem as ruínas do Templo Maior. Templo Maior, aquele templo asteca, da cidade asteca, o principal templo dos astecas. Hoje existem ruínas ali ao lado do Palácio Nacional, que é possível serem visitadas também. Quando fomos, estava acontecendo uma série de manifestações culturais no Zócalo. Era uma semana importantíssima para a Cidade do México. A semana em que eles cultuam o Dia dos Mortos. E nessas manifestações culturais existiam vários índios que estavam lá pintados em homenagem ao Dia dos Mortos, realizando danças típicas desses povos pré-hispânicos nos entornos e celebrando uma semana importante para o país. À noite, nesse mesmo dia, nós fomos a um outro espetáculo fantástico da Cidade do México. Fomos até a Arena México. A Arena México é um estádio com capacidade para 16 mil pessoas, construído e que se dedica exclusivamente a apresentar o esporte nacional do México. Todas as noites tem apresentações da luta livre. A luta livre é considerado o esporte nacional do México. O que o mexicano mais gosta de assistir é futebol e luta livre. Na Cidade do México tem a Arena México, que é a maior das arenas, e tem outras também, tem o Coliseu e outras arenas em que eles apresentam luta livre. E aí você tem os lutadores, alguns deles são heróis nacionais. É sempre uma luta do bem contra o mal. Eles fazem lutas de 1, 2 ou 3 lutadores, às vezes 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 1 contra 3, tem múltiplos espaços. A cada noite você tem várias lutas se apresentando. O estádio aparece lotado e as pessoas gritam sem parar o tempo todo. É um espetáculo. E não sei se está assistindo a nossa live hoje, o Dr. Sérgio Couto, foi quem me inspirou. Ele tinha ido à Cidade do México um ano antes de mim e foi quem me motivou a ir assistir a luta livre. Disse: Nery, não deixe de ir, é um espetáculo fantástico, e realmente é. As pessoas gritam todo o tempo, sem parar, xingam, extravasam, elegem. A brincadeira é você eleger um lutador para ser o seu representante e torcer por ele. Claro que é um grande palco, claro que é um grande teatro. Aqui no Brasil houve no passado, na minha infância lá atrás, João Sena, não sei se ele está assistindo a nossa live, Dr. Eduardo Nery, lembra do Telecat, que tinha naquela época, a gente assistia lá em Jaguaquara, o Telecat. E a luta livre é uma espécie de Telecat. Os passos, eles são obviamente falseados, teatralizados, mas são muito fortes e isso acidenta vários deles. Então os relatos são de acidentes graves que acontecem às vezes na luta livre.
O atleta, ele precisa saber se defender, precisa saber cair, precisa saber reagir à luta. E a brincadeira é nós ficarmos lá elegendo os nossos ídolos. Tinha luta feminina também, obviamente, que eu elegi essa aqui, ó, porque era representante do Bahia. Quando eu vi a representante do Bahia lá na luta livre, eu disse, opa, é para ela que eu vou torcer. E ela foi vencedora de uma das lutas daquele dia. Eles vendem também as máscaras. Todos os lutadores, homens, lutam mascarados. Eles dizem que é para não serem reconhecidos do lado de fora, porque são ídolos, são heróis nacionais. E o reconhecimento tiraria a individualidade desses caras. Então todos eles lutam mascarados, e a máscara faz parte do folclore da luta livre. E eles vendem essas máscaras, tanto dentro da Arena México, como do lado de fora, os ambulantes vendem. E o barato é nós levarmos uma máscara dessa para casa, em lembrança aí da luta livre. Pergunta aí se o pessoal tá reconhecendo quem é na máscara, ou se a máscara tá fazendo efeito de mascarar de fato quem é que tá usando aí. Aqui é a minha lutadora principal, que estava olhando para mim com cara de mal. Bom, o objetivo principal dessa nossa viagem foi ir para lá para assistir ao desfile do Dia dos Mortos. Não só o desfile, as manifestações culturais que acontecem no Dia dos Mortos. É algo maravilhoso, incrível, imperdível. Quem gosta de manifestações culturais, de fotografia, tem que agendar uma viagem para a Cidade do México. Aliás, esse ano a Via Alegria estava organizando, em parceria com a Alcance Operadora, uma excursão para o Dia dos Mortos, para a Cidade do México, agora em 2020. Obviamente, transferimos esse sonho, provavelmente faremos para 2021. Então agenda aí, se em 2021 você quiser conhecer a festa do Dia dos Mortos na Cidade do México, venha com a Via Alegria que a gente vai te levar para lá e vai ser muito bacana. Eu comecei a ficar encantado com a possibilidade do Dia dos Mortos a partir do momento em que assisti o filme 007 contra Spectre. Na cena inicial do filme, o nosso herói James Bond, ele se envolve numa confusão no meio do desfile do Dia dos Mortos. E a produção do filme foi maravilhosa, consegue imagens espetaculares, cria um ambiente espetacular que mostra um pouco todo o momento de ação que o James Bond passou ali no 007 contra Spectre. E foi a partir daí que eu tive acesso e conheci o desfile do Dia dos Mortos e comecei a pensar nele. Não tive dúvida alguma que esse era um destino que eu queria ir quando assisti ao fantástico filme de desenho animado Viva a Vida é uma Festa. Viva a Vida é uma Festa, o nome original do filme é Coco, conta a história de um garoto que gostava de tocar música e cuja família não permitia que ele tocasse. E os motivos estão relacionados, não vou dar o spoiler completo, os motivos estão relacionados ao passado da família dele. E ele, nessa vontade de tocar, ele acaba indo ao inframundo, que é um outro patamar da vida, onde vivem os mortos que ainda não foram em definitivo para o seu canto final. E ele chega ao inframundo e lá acontece uma grande aventura. O filme é lindo, maravilhoso, belíssimo, tem uma trilha sonora espetacular. E quando eu assisti com os meus netos, Viva a Vida é uma Festa, nós tomamos a decisão. Foi interessante isso, que nós assistimos esse filme em agosto ou setembro. E tomamos a decisão, temos que ir para lá. Temos que ir para lá? Temos. A Via Alegria providenciou tudo, montou o roteiro para nós e nós seguimos. E em final de outubro já estávamos lá para assistir a manifestação cultural do Dia dos Mortos. Na Cidade do México acontece o grande desfile, no dia 2 de novembro, dia de finados. É quando acontece o grande desfile. O grande desfile se dá no Passeio da Reforma, desde o bosque existente lá numa das pontas até o Zócalo. Acontece o grande desfile aí. São várias alas de pessoas bastante transadas e mascaradas e maquiadas e enfeitadas que desfilam ao longo do caminho. E a população inteira fica nas laterais do Passeio da Reforma, as pessoas se amontoam, eles vêm naqueles banquinhos, a gente sobe dos banquinhos e fica lá de cima tirando foto e vai acompanhando o desfile até o Zócalo, até chegando por lá. As fotos são maravilhosas.
E a brincadeira é você abordar as pessoas mesmo, que estão maquiadas, e pedir para levar uma foto de lembrança. E óbvio, se elas estão maquiadas assim, elas não se importam de serem fotografadas. E muitas pousam para fotografia e a gente consegue flagrantes espetaculares. No final do desfile, eles apresentam os desfiles dos alebrijes. Os alebrijes são figuras fantásticas, mexicanas também, que são desenvolvidas hoje como artesanato. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dos alebrijes. Mas no final do desfile do Dia dos Mortos, aparece um desfile de alebrijes também, que ficavam lá nas laterais do Passeio da Reforma. E quando nós estávamos no Zócalo, observando o desfile ser finalizado, que a gente ouve, saindo da esquina, um som maravilhoso do samba reggae do Olodum. E aí quando eu vi o som maravilhoso do samba reggae do Olodum, obviamente que eu procurei uma cadeira, subi, fiquei acima das pessoas que estavam na minha frente e comecei a fotografar, e vinha de lá uma orquestra de mariachis. Os mariachis são esses mexicanos dos chapéus gigantescos que tocam violão, e vinha uma orquestra de mariachis, só que ao invés de violão, eles tinham tambores na mão e vinham tocando o samba reggae do Olodum. Obviamente o maestro devia ser um maestro brasileiro, e estavam fazendo uma festa fantástica. Entraram no Zócalo numa grande apoteose, saudada pela multidão que estava ali. Foi um momento espetacular que a Bahia proporcionou lá no Dia dos Mortos. O Dia dos Mortos não é apenas um desfile, é a alma do México. É a alma do México. Eles cultuam os mortos lá, e esse culto vem desde os povos pré-hispânicos, e durante o período do Dia dos Finados, eles costumam fazer grandes manifestações para homenagear os seus mortos. Normalmente são feitos altares em suas próprias casas, que eles chamam de oferendas. Nesses altares são altares muito floridos, com muitas flores, muitas cores, onde eles colocam nos altares os objetos, as coisas que o morto gostava de ter em vida. Então o seu disco preferido, o seu livro preferido, ou a sua bebida preferida, a sua comida preferida, tudo isso é colocado ali nos altares. E normalmente fotografias do morto são espalhadas pelo altar. O sentido disso é que a família toda lembre o seu ente querido, e lembre com alegria como ele era bacana e como ele gostava de tudo isso. Esse era o objetivo. No dia 31 de outubro, eles abrem as casas à visita dos amigos. Os amigos vão de casa em casa, como é feito aqui no São João do interior da Bahia. Os amigos vão de casa em casa, comer e beber e ouvir música em homenagem ao morto preferido daquele período. Isso no dia 31. No dia 1º, o Dia dos Mortos é dedicado às crianças, aos mortos crianças. Então é um dia dedicado às crianças que foram mortas da família. E no dia 2, finalmente, a grande festa íntima, a festa da família, onde eles homenageiam os seus mortos próprios. Diga aqui. Temos uma audiência especial aqui. Dona Lígia está assistindo a live aqui, ao vivo. Tá, opa! Mandou aqui um beijo para a Bruninha, está assistindo todo mundo aqui que está vendo aqui. Que bom! Dona Lígia é a minha mãe, que é fã, claro, e está aí hoje assistindo a live conosco. Curta bem aí, hein? Amanhã eu vou aí te dar um beijo. De longe, porque estamos em distanciamento social. Essa mesma festa ela acontece também nos cemitérios. No Dia dos Mortos, eles vão aos cemitérios, limpam os cemitérios, lavam os túmulos, colocam flores nos túmulos, enfeitam bastante. É uma continuação do Dia dos Mortos. E não é só na Cidade do México que acontece. Aliás, é mais forte essa tradição nas cidades do interior do que na própria Cidade do México. Mas também na Cidade do México acontecem oferendas por todos os lados, e no interior, em todas as cidades, elas estão lá representadas. Claro que o turista precisa entrar no clima, e por isso, ao longo do Passeio da Reforma, existem vários estandes de maquiadoras procurando maquiar aqueles que passam por ali, e Mônica não resistiu a uma maquiagem especial e fez também a sua maquiagem do Dia dos Mortos. Isso facilita muito para que a gente possa se entregar ao clima aí da festa.
No dia seguinte, estávamos finalizando a cidade do México, fomos até Teotihuacan. Teotihuacan é a cidade onde os homens se tornam deuses. Essa é a tradução da palavra Teotihuacan. É a grande cidade pré-hispânica dos arredores da cidade do México. Fica a 70 quilômetros da cidade do México, a cidade de Teotihuacan, uma cidade gigantesca. Por lá viveram povos pré-hispânicos, não foram os astecas. Os astecas não viveram lá. Não se sabe ao certo, a história não sabe ao certo quais povos eram esses que viviam em Teotihuacan. Sabem-se que era a maior cidade pré-hispânica existente no México naquele período. Chegou a reunir cerca de 125 mil habitantes vivendo em Teotihuacan. Essas ruínas de Teotihuacan foram escavadas, começaram a ser escavadas no século XIX e hoje já foram retiradas toneladas e toneladas de sedimentos de cima delas. Só para você ter uma ideia, as pirâmides do Sol e da Lua, estou fazendo a foto aqui do alto da pirâmide da Lua e essa é a pirâmide do Sol, estavam debaixo da terra e foram totalmente escavadas quando surgiram as ruínas de Teotihuacan. Essa é a pirâmide da Lua. São duas grandes pirâmides que existem por lá e outros monumentos importantes existentes na época. Os astecas não chegaram a entrar em Teotihuacan, conheceram Teotihuacan, mas respeitavam como sendo a cidade sagrada de povos antigos e por isso não ocuparam Teotihuacan. A pirâmide da Lua está aqui, é a mais bem preservada de todas elas, e a pirâmide do Sol está do outro lado. Entre elas, a Avenida de los Muertos. Aparece entre as duas a pirâmide da Lua e a pirâmide do Sol. É um dos monumentos pré-hispânicos mais bem preservados do México. Aqui está a pirâmide do Sol. Ela, por incrível que pareça, tem a sua base quadrangular, com a mesma extensão, medida exata igual à da pirâmide de Quéops lá no Egito. Mistérios da antiguidade que não se sabe explicar porquê. Mas a base da pirâmide do Sol tem a mesma dimensão da base da pirâmide de Quéops do Egito. A pirâmide de Quéops é mais alta, a pirâmide do Sol tem apenas 65 metros de altura. A de Quéops é o dobro disso. Mas a base é quadrada e com a mesma dimensão. É um dos mistérios de Teotihuacan. Os povos pré-hispânicos mexicanos deixaram um legado cultural importantíssimo, espalhado por boa parte do país. Da cidade do México nós pegamos um carro e começamos a fazer uma road trip. 3 minutos. A produção está dizendo que faltam 3 minutos, a gente vai continuar um pouco. Quando pararmos, você volta depois, porque tem muita coisa para a gente ver. A incrível igreja da comunidade indígena Chamula, não perca. As ruínas de Palenque, Chichén Itzá, na Península de Yucatán, Cancún, o paraíso da Península de Yucatán, no México. São algumas das coisas que a gente vai ver na segunda fase da live. Saímos... Oi? Geraldo Albuquerque? Heraldo Albuquerque. Heraldo, amigo, que bom que você está assistindo a live aí, ó. Daqui um dia me manda uma dica de uísque aí, estou precisando de dicas importantes, estou vendo que você está escrevendo bastante sobre isso. O Instagram avisou aqui pra gente que vai derrubar a gente em 2 minutos. Então eu acho que é uma hora boa da gente lembrar aqui que a live tem o apoio do Shopping da Bahia, da Via Alegria, que é a agência da gente, a agência que faz seu personal travel planning aí, vai montar sua viagem do jeito que você quiser ou imaginar, sem você ter nenhuma dificuldade, problema, a gente resolve tudo para você. Também o Colégio Sartre e a Fio Laser, e essa é uma realização de um pouquinho de cada lugar, que é um projeto de tanto fotográfico, quanto turístico, quanto jornalístico, de blog, de Instagram, que agora a gente está com live, que a gente quer evoluir isso para YouTube. E o feedback de vocês é muito importante aí nesse processo. Daqui a pouco a gente vai estar voltando nesse mesmo canal, que é um pouquinho de cada lugar, então... Faltando aqui 45 segundos para terminar, você tem alguma mensagem aí para o pessoal que vai voltar já já? Não, é só dizer a você que não perca, a gente vai ter muita coisa bacana para contar para você. A cidade de Oaxaca é uma cidade fantástica do interior do México, a região Chiapas, onde houve a Revolução Zapatista do comandante Marcos. Não perca, daqui a pouco a gente vai voltar falando um pouco sobre isso. Pode concluir, a gente volta daqui a pouquinho. Nos vemos já já.